Irmãos, hoje nós vamos falar acerca de Natal, o que é tradição e o que é realidade. Porque às vezes até nós estamos um bocadinho baralhados, porque as tradições são tantas que nós às vezes já não sabemos o que é que está na Bíblia, o que é que não está. Alguns versículos vão estar ali, há outros que eu não coloquei os versículos todos porque seria muito comprido. Seria muita informação, mas aqueles mais importantes vão estar ali e outros vocês podem depois ler no início de Mateus e no início de Lucas, umas boas leituras para vocês terem nesta altura do Natal. Mas vamos falar um pouco acerca o que é tradição, o que é realidade, o que é que está escrito, documentado e o que foi invenção ou que pelo menos foi de boca em boca, então a gente já não sabe como é que começou, onde é que termina. Vamos elucidar-nos, porque acho que foi no ano passado ou há 2 anos, eu dei isto às crianças. E foi muito engraçado que uma das crianças virou-se para mim e disse assim: eu tenho que ensinar isto à minha mãe, que ela está toda errada. Tipo assim, ela ouvia o que era tradição e o que era realidade e ela disse: Rita, eu vou ter que ensinar isto à minha mãe, que ela está toda errada. Eu achei tão engraçado, porque as crianças, elas até sabem aquilo que nós acreditamos ou não, e ela começou a ler na Bíblia, então ela disse: eu tenho que ensinar a minha mãe. Então vamos ver o que é tradição e o que é realidade em relação ao Natal. Um versículo que nós vamos ler está lá em Lucas 1, 26, 27, diz assim: E foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. É muito interessante ver aqui que quando se falou acerca de qual seria a mulher que iria ser mãe de Jesus, falou-se também quem é que seria o pai. Eu quero vos dizer uma coisa, não foi apenas Maria que foi escolhida, José também foi escolhido. Deus não escolheu uma mulher, Deus escolheu um casal. Deus escolheu um pai e uma mãe que iriam criar os seus filhos debaixo da tradição judaica, debaixo da adoração ao Senhor Jesus, a Deus. Então, todo o propósito, nós nunca podemos pensar que Deus me vai escolher a mim para um propósito. Ele chama famílias para um propósito. Ele chama casais para um propósito. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, vai com a tua esposa, não é? Não vais sozinho. Ele diz: vai com a tua esposa à terra que eu te mostrar. E ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos chamados para um propósito e nós somos chamados para um propósito como família. Por isso é que eu digo sempre assim: não te cases por amor, que o amor passa. Casa-te quando encontras alguém que tem o mesmo propósito que tu. Porque nessas alturas, quando o amor está mais difícil de brilhar, o propósito vai-vos manter no caminho. Nós formamos família, isto é mais para os jovens, mas nós formamos família para atingir um propósito. Todos nós temos uma missão na vida e nós precisamos nos juntar a alguém que encontrou a mesma missão, senão começamos a remar para lugares diferentes. E Jesus, ele nasceu filho de Maria, desposada por José, da linhagem de Davi. Guardem isto, linhagem de Davi, que nós já vamos falar um pouco mais. E isto era confirmação de uma promessa que está em Isaías 7,14, que diz: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus é conosco. E quando Maria foi visitada pelo anjo, ela teve a grande coragem de dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela avisou o anjo como é que isso é possível e o anjo apenas disse: para Deus nada é impossível. Quando nós queremos viver o milagre, não quer dizer que nós conseguimos produzir o milagre, quer dizer que nós acreditamos num Deus em que nada é impossível. Ele produz os milagres. E
lembram-se de eu ter falado, guardem a imagem, a frase de que José era da linhagem de Davi. Isto agora não está no PowerPoint, mas eu quero que vocês ouçam. A tradição indica-nos, e não há nada documentado, isto é invenção humana. Quem é que sabe os nomes que os homens inventaram para o pai e a mãe de Ana e Joaquim? Então, a tradição diz que Maria era filha de uma Ana com um Joaquim, que faleceram quando Maria era muito pequenina, e Maria foi então entregue ao templo para ser criada pela tribo de Levi. Nesta história, todas as lendas têm uma base. Não é? Todas as coisas inventadas a gente encontra sempre. Como é que isto começou? Porquê é que começou a dizer que ela tinha ficado órfã e tinha sido entregue no templo para ser criada pela tribo de Levi? Porque a Bíblia nos informa de que ela era prima de Isabel, que era descendente de Arão, e essa Isabel também era casada com Zacarias, que também era da tribo de Levi. Então, muito possivelmente, a nossa Maria, ela era da tribo de Levi, e as crianças que ficavam órfãs da tribo de Levi eram entregues no templo para quem era da tribo de Levi cuidar delas. Então, nós vemos aqui a importância de Maria estar desposada por José. Porquê? Porque Deus tinha dito que o seu filho seria da descendência de Davi, da tribo de Judá. E na época dos judeus, os filhos pertenciam sempre à tribo do pai. O nome de família era a tribo do pai. Então, era necessário que o pai adotivo de Jesus fosse da tribo de Judá. E nós vemos que realmente está escrito na Bíblia que José era da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Em relação a Maria, há muitas dúvidas. Porquê? Porque fala-nos da família dela, e a família que é apresentada na Bíblia é da tribo dos sacerdotes. Mas quando nós olhamos para Zacarias, e nós já falámos nisso há uns meses atrás, quem estava aqui lembra-se perfeitamente da imagem de quando nós falámos acerca de que Zacarias profetizou acerca de duas oliveiras. Uma representava os reis, a outra representava o sacerdote. E Jesus, ele é o rei dos reis e ele é o sumo sacerdote. Ele tem as duas linhagens nele. Ele é da linhagem de Davi e, muito possivelmente, ele é da linhagem de Levi. Ele é da linhagem dos reis. Ele é da linhagem dos sacerdotes. E na carta que Pedro escreveu à igreja, ele disse que cada um de nós é rei e é sacerdote. Nós também temos em nós as duas linhagens. Amém? E nós sabemos que cerca de 6 meses antes de Maria ser visitada por o anjo, a avisar que ela iria ser mãe de Emanuel, o Cristo, o Messias, a sua prima Isabel, que já era velhinha, que já pensava, prontos, fui estéril a vida toda, não tenho filhos, nunca vou ter, também ela foi agraciada e ela ficou grávida. E a Bíblia diz que quando Maria soube, quando foi visitada pelo anjo, que Maria foi visitar Isabel. E aqui acontece uma coisa maravilhosa. Está lá em Lucas 1, 40 e 41, diz o seguinte: Maria entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo a saudação, a criança que estava no ventre da Isabel estremeceu e Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Nós vemos que João Batista é tão lindo que em Salmos 8 diz que as crianças e aqueles que ainda mamam louvarão ao Senhor. E nós vemos aqui que quando o Espírito Santo está, não interessa se somos velhos como Isabel ou ainda fetos como João Batista.
nós podemos sentir a presença de Deus, não importa a nossa idade. Uma das coisas que eu sempre fiz quando estava grávida era eu punha a mão na minha barriga, ou o Aguinaldo vinha e punha, a gente abençoava as nossas filhas, para elas crescerem saudáveis, para elas estarem bem, e desde que elas eram pequeninas, a gente ia com elas à vacina e a médica dizia assim, agora vai dar febre, e a gente diz, não vai dar febre. Elas nunca tiveram febre com uma vacina, a gente orava e Senhor, que elas possam sentir a tua paz. Só houve uma noite em que a Esther me deu uma má noite, ela tinha uns 6 meses, em toda a vida. Isto porque a gente orava e a gente dizia, Senhor, que o teu Espírito Santo, a tua paz inunde, põe a dormir esta criança. Eu fui uma criança que dei más noites durante os 2 primeiros anos de vida à minha mãe e ao meu pai. Eu só dizia, Senhor, quebra toda a maldição, que eu não venha colher o que eu semeei pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Tipo assim, que elas não puxem a mãe, né? E depois eu perguntava, Aguinaldo, tu foste um bom menino? Ele, eu acho que sim, amém, ainda bem que tu semeaste pelos... Mas nós podemos orar pelos nossos filhos, nós devemos de pedir que eles também possam sentir a presença de Deus. Eu lembro-me quando nós éramos pequeninas, a casa dos meus pais estava sempre cheia de gente. Por isso é que a minha também está sempre cheia de gente. Eu aprendi hospitalidade com os meus pais. E eu lembro-me que havia amigos dos meus pais que chegavam lá e diziam assim, eu não sei, parece que esta casa tem mel. Mas isso é a presença de Deus na casa, que faz com que o ambiente fique diferente. E nós podemos orar para que na nossa casa, tanto os mais novos como os mais velhos, todos possam sentir a presença de Deus. Porque quando Maria foi visitar Isabel e Zacarias, tanto a criança que ainda estava no ventre como Isabel sentiram. Então nós podemos, é bíblico, nós podemos orar, Senhor, que todos sintam, que todos sejam tocados pelo Deus que habita em mim. Amém? Vamos então ler mais alguns versículos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O que é que acontecia no tempo dos judeus? Como é que eles estavam desposados, mas ainda não viviam juntos? Que história é esta? Nós temos que conhecer um bocadinho como é que era feito os casamentos no primeiro século para os judeus. Havia um ano de noivado, mas nesse ano de noivado, Maria já ia muito à casa de José, José já ia muito à casa de Maria. As famílias preparavam a casa para o novo casal. Os pais pagavam o dote da filha. José já tinha recebido nesta altura o dote de Maria. Porquê? Porque as mulheres não trabalhavam e mulher é cara. Mulher é cara, homem? Vamos mudar de conversa. E então os pais das moças, não é, ofertavam alguma coisa ao futuro genro, a dizer, graças a Deus que me apareceste, leva, não é? Que isto é tanto cabeleireiro, tanta roupa, tanto sapato, tanta coisa, leva. E então era um ano em que eles já se iam conhecendo, mas já estavam compromissados. As pessoas olhavam e diziam assim, olha, é a noiva de José, é o noivo de Maria, está um para o outro. Então e naquela altura, se o noivado se desfizesse, para além de que se tinha que devolver o dote e tudo mais, era uma coisa assim muito, muito mal vista. E aqui diz, Maria foi visitar Isabel, quando voltou ela já estava com algum buchinho. José reparou. E José pensou, ela voltou grávida. Mas aqui é muito lindo, que diz, ele era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele, como noivo,
tinha autorização para terminar o noivado e apedrejar Maria. Só que ele era um rapaz apaixonado e ele olhou para Maria e disse: não, eu vou arcar as culpas. Como é que ele disse como é que a gente sabe que ele ia arcar as culpas? Porque ele diz assim: eu vou deixá-la. Ela aparece grávida, eu já desapareci do mapa, toda a gente vai pensar que fui eu e que a larguei no prejuízo. Aqui nós vemos o caráter de José. Ele era justo e ele amava-a muito. Então ele intentou deixá-la secretamente. Ele não a conseguia apedrejar. Ele não a queria chamar de infiel. Ele não queria estar a pedir a indemnização pelo noivado ter terminado. Ele diz: eu vou arcar as culpas. Quando ele diz não a queria infamar e intentou deixá-la secretamente, ele estava a dizer assim: eu vou-me embora e toda a gente vai pensar que eu sou o culpado. Isto é um homem apaixonado. Isto é um homem que a gente diz assim: que lindo. Isto é uma história maravilhosa, porque nós às vezes vemos nos presépios um José decrépito, velho, e eles eram dois jovenzinhos, na idade de casar. Eles casaram por amor. Eles não eram ricos, portanto casaram por amor. e nós vemos o coração de José. E o versículo a seguir diz: projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o anjo agora apareceu em sonho a José. E eu vou-vos dizer, os anjos a partir de agora, nunca mais se ouve falar de um anjo que veio falar com Maria. Mas a partir de agora, os anjos aparecem sempre a falar com José. Porquê? Porque ele é o protetor da família. Ele é o líder da casa. Ele tem que tomar decisões. A partir de agora, ele é o pai que está incumbido de cuidar do seu filho. Então nós agora vamos começar a ver sempre que Deus precisa de falar a esta família. Deus fala a José, um homem justo, um homem íntegro, que amava a sua esposa e que amou profundamente o seu filho adotivo. Em Salmos nós temos uma promessa: fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. A tua semente, quem dá a semente é o homem. Temos um bocadinho de biologia aqui. Quem dá a semente é o homem. O pai adotivo de Jesus teria que ser da linhagem de Davi. Teria que ser descendente na tribo de Judá. E nós vemos isso acontecer com José. Uma profecia que foi cumprida quando José foi escolhido para ser o pai de Jesus. Vamos continuar então. Outro versículo. Subiu também José da Galileia. Este agora era o recenseamento. Todos tinham que ir de vez em quando à sua cidade para se saber quantas pessoas é que havia no Império Romano. Então, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. A distância de Nazaré a Belém são 157 quilómetros. Eu não tenho pena do burro que levava Maria. Eu tenho pena se realmente não havia burro para José. Porque vocês já viram que as figuras que a gente vê é sempre José a andar. Mas a Bíblia não nos diz isso. São 157 quilómetros. Ele era carpinteiro. Eu acho que ele tinha mãozinhas para fazer uma carroça.
Vocês conseguem imaginar? Quer dizer, é possível. Tudo é possível ao que crê. Mas um homem que era carpinteiro, não é? E tudo mais, é muito possível que eles não tenham ido só de burrinho, que eles tenham ido com uma carrocinha, até para Maria estar mais confortável, porque eram 157 quilómetros de estradas não alcatroadas, não havia suspensão, a coisa não era assim muito fácil. Nós às vezes imaginamos só uma viagenzinha, aquilo eram semanas de viagem, eles iam encontrando pessoas pelo caminho, porque assim como eles se estavam a deslocar, outras pessoas se deslocavam, umas para sul, outras para norte, mas foi numa altura em que as ruas principais estariam com muita gente, porque o recenseamento foi para todos, cada um tinha que ir à cidade do seu ascendente. Então realmente foi muito confuso e as cidades ficavam cheias. E para vocês saberem, porque daqui a bocadinho a gente vai falar, de Belém a Jerusalém são apenas 10 quilómetros. Próximo versículo. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Belém era uma cidadezinha com cerca de 3.000 habitantes. Eu nem nunca morei numa cidadezinha com 3.000 habitantes. Mas imaginem, são só 3.000 habitantes, se tiver 3.000 habitantes, embora tivessem estalagens por causa da proximidade a Jerusalém, 10 quilómetros, mesmo assim eles não estavam preparados para receber tanta gente. E muitas das vezes nós imaginamos a manjedoura como uma casinha de tábuas. Na grande maioria das vezes, as manjedouras eram cavadas na rocha, eram grutas onde ficavam guardados os animais. E nunca poderia ser uma manjedourazinha para uma vaca e uma ovelha. Era um curral, gente, eram muitos animais. Mas dá-nos a sensação de que estava vazio. Porquê? Porque quando a gente vê mais à frente, os pastores estavam a pastorear à noite. Ou seja, Jesus também não nasceu em dezembro, Jesus nasceu muito possivelmente entre abril e maio, até porque os recenseamentos naquela altura eram sempre em meses que nem estariam muito frio, nem estaria muito quente. Então os animais estariam na pastagem com os seus pastores e alguns animais, alguns mais doentes ou mais velhos, ou uma coisa assim, poderiam estar na manjedoura, mas seria uma coisa muito grande e ninguém nos diz que mais ninguém ficou na manjedoura. Ou vocês acham que no meio de tanta gente só o casalzinho é que foram os únicos que não conseguiram lugar na estalagem? Então nós não sabemos se havia lá mais pessoas ou não, a Bíblia não nos informa. O que a gente sabe é que eles ficaram na manjedoura, que tinha muitos fardos de palha, tinha muita alimentação para os animais, tinha muito espaço também. Então aconteceu que estando ali, ela deu à luz. E vamos ver porque isto também foi o cumprimento de uma promessa que nós encontramos em Miqueias 5:2 e diz: Tu, Belém, posto que pequena entre os milhares de Judá, uma aldeiazinha com 3.000 membros, de ti me sairá o que governa em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então já estava prometido que o Messias iria nascer em Belém. E agora, muito interessante, Belém é a junção de duas palavras e quer dizer casa do pão. E Jesus, quando já era adulto, uma vez ele estava a falar com os seus discípulos e ele disse em João 6:47 o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Até onde Jesus nasceu, o nome da cidade
era já profético. Jesus, ele disse que eu sou o pão da vida. E ele nasceu em Belém, na casa do pão. Ou como nós diremos no século XXI, na padaria. Então, mas nós vemos tanta coisa que foi acontecendo, cumprimento da promessa de Deus. Como eu vos estava a dizer, na mesma altura em que Jesus estava a nascer na manjedoura, os pastores estavam lá fora a tomar conta das suas ovelhas, das suas cabras, do que tivessem. E apareceu um anjo e disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E depois nós sabemos que entraram muitos outros anjos no céu e todos cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, os pastores, pessoas simples que estavam a trabalhar durante a noite, a cuidar dos seus animais, eles foram visitados por anjos. E a Bíblia diz que eles depois entraram na aldeia, em Belém, foram visitar o menino. Os anjos disseram: vão à manjedoura, vão encontrar lá a criança enrolada em panos. Eles foram, eles viram, eles chamaram a família. A Bíblia diz que houve alvoroço na cidade. Porque foram todos, não é todos os dias que nós recebemos visita dos anjos pelo céu e ainda mais a cantar. Ainda estava a falar agora com o Gustavo, vocês sabem sempre aquele concerto que dá na Áustria, não é? E a RTP passa sempre, todos os anos passa um concerto de Natal. E eu estava a dizer ao Gustavo, aquelas sopranos estavam a cantar. Quando a gente ouve boa música, a gente até tem vergonha de pegar num microfone. Elas cantaram lindamente. Eu não sei qual de vocês é que ouviu, mas eu gosto sempre de ouvir estes concertos de Natal, porque são maravilhosos. E eram 4, depois no final eram 5 sopranos, cada uma canta melhor do que a outra. Se nós estremecemos quando ouvimos realmente pessoas cantar tão bem, imaginem a sensação de ouvir os anjos, porque é um som completo, tipo assim, eles não desafinam nada. Tipo assim, já viram que é uma coisa que eu acho que nós não temos comparação, nós não conseguimos comparar. E os pastores, eles não tinham dinheiro, eles nunca tinham ido ver nem um concertozinho. Era só aquela música do acordeão e folclore lá da aldeia. E de repente, eles ouviram o cântico dos anjos. A pessoa estremece por dentro. Vocês já viram o poder que a música tem nas nossas emoções? Quando é mal cantada, tem um poder. Quando é bem cantada, tem outro poder, mas tem sempre. E nós temos que imaginar, Israel estava à espera do Messias. Há 400 anos que não havia profeta em Israel. Há 400 anos que Deus não falava nada novo a Israel. E de repente estes pastores que estavam lá a pensar que era mais uma noite como outra qualquer, são visitados por anjos que dizem glória a Deus nas alturas. Porquê? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Foi uma emoção tremenda. Não dava para dizer foi da minha cabeça, porque todos os pastores daquela comarca viram a mesma coisa. Todos os pastores ouviram a mesma coisa. Eles tinham certeza do que tinham ouvido, eles tinham certeza do que tinham visto. E quando eles se depararam com o bebê envolto em panos, eles adoraram e chamaram toda a gente da cidade. E houve alvoroço para adorar o menino. E muitas das vezes nós pensamos, hoje vai ser só mais um dia. Hoje podes ser visitado por anjos. Hoje Deus pode falar contigo. E eles, quando foram para o trabalho, eles pensaram, lá vou eu outra vez, cuidar de ovelhas, dormir no serviço, porque deve dar sono, olhar
para as ovelhas durante a noite. Eles pensaram que ia ser só mais um dia. Mas quando nós vivemos com Deus, nós precisamos de ter sempre expectativa. Senhor, o que é que tu hoje vais falar? Senhor, o que é que tu hoje vais mostrar? Senhor, como é que tu hoje te vais aparecer a mim? Ele pode não me aparecer por anjos, mas Ele pode aparecer através de alguém. Ele pode falar comigo através de um irmão, de uma irmã, de alguém. E nós precisamos estar sempre, Senhor, eu não vou acreditar que vai ser só mais um dia de trabalho. Eu vou acreditar que até mesmo no trabalho, de alguma maneira, tu vais falar comigo e vais chegar ao meu coração. Amém? Então, passaram-se alguns dias e nós sabemos que José e Maria foram apresentar o Senhor Jesus a Jerusalém, ao templo. Agora a viagem era mais curta, foram só 10 quilómetros, graças a Deus que eles estavam perto. E quando eles chegaram a Jerusalém, chegaram ao templo, eles conheceram no templo duas pessoas extremamente importantes. Diz assim a palavra de Deus: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, quando ele tinha tido esta promessa, quando ele vê Jesus a entrar pelos braços de Maria e de José, a Bíblia diz que ele teve a certeza, é este. E a Bíblia diz que ele tomou a criança pelos braços, que ele pegou-a ao colo, e ele diz: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, nós vemos aqui quando a pessoa está sensível ao Espírito Santo, nós conseguimos ver Deus. Havia mais pessoas naquele templo? Havia. Havia mais sacerdotes, havia mais levitas, havia mais pais, havia mais bebés. Mas no meio da multidão, Simão olhou para aquele bebé que não tinha nada de especial e ele viu. E é muito interessante porque a Bíblia diz no versículo anterior, que eu até pulei, que ele diz que José e Maria levaram o bebé a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. As pessoas mais ricas davam cordeiros. As pessoas que não tinham dinheiro para comprar um animal tão grande, elas davam 2 pombinhos. Naquela altura, os israelitas estavam à espera do Messias, que seria o rei. Eles estavam à espera de um Messias que viria de boas famílias. E Simão olhou para este casal, que só levava 2 pombinhos ou 2 rolas, e ainda assim ele sentiu e entendeu pelo Espírito Santo: é este. Deus, nós às vezes perdemos o sobrenatural de Deus, porque nós estamos à espera de algo espetacular. E muitas das vezes nós perdemos o sobrenatural porque nós andamos atrás do espetacular. Eu vou-vos dizer, Deus é sobrenaturalmente simples. A nossa vida com Deus tem muito mais a ver com a simplicidade com que o Senhor nos fala do que com algo espetacular. Eu lembro-me quando Deus quis falar a Elias, e Elias diz: eu não consegui ouvir Deus no tornado, no vento. Eu ouvi Deus na brisa suave. Se eles estivessem à espera de um casal que apresentasse um bebê com imensos cordeiros e dissessem: não, este é que vai ser o Salvador. Quem estava à espera de algo espetacular perdeu o sobrenatural de Deus. Mas Simão, ele olhou para um casalzinho novo, jovem, com 2 rolinhas, um bebê com panos que nós saberíamos que eram panos simples. E ele disse:
eu posso agora ir em paz, porque os meus olhos já viram o Salvador. E Deus não falou só com o homem. Na apresentação, na consagração de Jesus no templo, Deus também falou a uma mulher. A palavra de Deus fala acerca de uma viúva, que tinha ficado viúva muito jovem, chamada Ana. E a Bíblia diz: Ana não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, ela chegou na altura em que Jesus estava a ser apresentado, Simão devia estar com lágrimas nos olhos, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lembram-se, na casa de Isabel, Deus quis mostrar: os bebés sentem a minha presença, os mais velhos sentem a minha presença. No templo, agora Deus quis mostrar: eu vim para que as mulheres me possam conhecer e eu vim para que os homens me possam conhecer. E nós vamos vendo que Deus, Ele se apresentou a tanta gente. Até quando era bebê, Ele demonstrou que Ele veio para todos. Nós vimos que Ele veio para pessoas simples e se mostrou aos pastores. Mas nós agora descobrimos também que Ele também quis se mostrar a pessoas doutoradas, a cientistas da época, astrónomos. E diz assim, Mateus 2, 1-3 diz: E tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Quem eram estes magos, estes sábios, estes cientistas da época? Na Bíblia, vocês não vão encontrar nenhuma profecia específica a dizer que uma estrela iria indicar o nascimento do Senhor Jesus. No entanto, havia um versículo em Números que foi passando de boca em boca e muita gente acabou por fazer uma tradição daquele versículo que era do tempo de Moisés. Em Números 24, 17, que diz que uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. E agora eu vou falar aqui um bocadinho de história. Isto foi no tempo de Moisés, as pessoas passavam, porque vai haver uma estrela, não é, com um cetro e tal. E andando muito para a frente, isto foi no tempo de Moisés. No tempo de Daniel, que já pula muito, vai para 600 anos antes de Cristo, nós sabemos que Daniel, assim como muitos outros judeus, foram levados para a Babilónia. E quando nós começamos a estudar a história de Daniel, Daniel foi um mago na Babilónia, foi um cientista, ensinaram-lhe todas as ciências daquela altura. Os jovens mais inteligentes que eram levados cativos, eles não iriam para fazer trabalhos práticos, mas era para aumentar a massa cinzenta do império. Então nós sabemos que cerca de 10 mil jovens foram para a Babilónia, não para trabalhos manuais, mas para crescerem na área das ciências, trabalhos assim mais intelectuais, até que nós sabemos que Daniel se tornou um dos governadores do Império Babilónico e também um dos governadores no Império Persa. Então, o meio de Daniel era o meio dos magos, o meio dos cientistas. E ele levou, assim como os outros judeus quando foram para a Babilónia, as tradições judaicas, as histórias judaicas. E isto foi passando de geração em geração. O Império Babilónico perdeu para o Império Persa, mas sabem aquelas coisas que passam de boca em boca? Porque quando nascer o rei de Israel vai haver lá uma estrela. Sabem aquela coisa? E nós agora sabemos que estes magos são do Oriente. Eles nunca conheceram Daniel, que Daniel foi 600 anos antes deles. Mas são coisas que passam, que ficam registadas. Tipo, olha, quando nascer um rei em Israel, haverá uma estrela.
E Deus pega nestas coisas e Ele diz, por causa dessa história, eu vou-vos mostrar quando o rei nascer. Claro que nós sabemos que não é uma estrela firmada no céu, porque é impossível uma estrela que estava lá em cima apontar para o que quer que seja. Vocês já conseguem? Aquela está mesmo ali em cima da casa do Christian, está mesmo, dá para fazer uma coisa dessas. Mas deveria de ser algo movível, algo que era diferente, para ter chamado a atenção. E os magos começaram a seguir a estrela. Vamos ver aonde é que ela vai. Mas é muito interessante que, se nós pensarmos, a Babilónia ficava a cerca de 900 quilómetros de Jerusalém. Nínive ficava a cerca de 1300 quilómetros de Jerusalém. A Bíblia diz que estes magos ainda eram do Oriente. Não fala na Pérsia, não fala do Oriente. Eles vieram de muito longe. Um camelo bem tratado anda 80 quilómetros, 8 horas seguidas. Eles não chegaram de um dia para o outro. Eles viram uma estrela, acharam estranho, começaram a conversar uns com os outros. Tu já ouviste falar desta estrela? Alguém deve ter dito, há uma lenda qualquer judaica que diz que quando um rei depois tiveram que ir à procura das meias nas gavetas para fazer a mala, não é? Os homens para fazerem a mala deles demoraram tempo à procura das coisas, sim ou sim? Comida para a viagem, que o camelo ainda consegue andar muito tempo sem comer. Agora, a gente às vezes pensa que eles viram uma estrela e apanharam o expresso do Oriente. Não, calma, que isto precisa de uma certa logística. E agora eu vou acabar com toda a vossa tradição infantil. Não eram 3. A Bíblia não diz quantos eram, mas a Bíblia diz que eram 3 presentes. Em lugar nenhum, a Bíblia fala que eram 3 reis magos. A Bíblia nunca falou em nome de nenhum deles. E normalmente, por causa dos assaltos, nunca se fazia uma viagem com menos de 50 pessoas. Entre os que eram cientistas e aqueles que foram para trabalhar. Nós estamos a falar de uma viagem de mais de 1000 quilómetros no deserto. Com muita logística pelo meio. E nós precisamos de pensar, e era um grupo muito grande, até porque 3 homens não conseguem fazer muito barulho, mas 50. A Bíblia fala de que Jerusalém, quando viu quem estava a chegar e que eles vinham à procura do rei de Israel, ficou em alvoroço. Eles eram muitos, entraram por ali adentro, foram ter ao palácio de Herodes. Onde é que está o rei que nasceu? E nós muitas das vezes imaginamos só 3 camelos solitários no meio do deserto. Era muita gente envolvida. Até porque a palavra de Deus diz que eles fizeram alvoroço. A entrada deles em Jerusalém foi reparada. O pedido deles para falar com o rei Herodes foi notado. Então, foi assim uma coisa louca. E eles, quando estavam no rei Herodes, houve algumas pessoas que disseram assim, mas a profecia é de que o rei nascerá em Belém. E Herodes ficou muito aflito. Herodes, às vezes a gente fica preocupado que Herodes mandou matar muitas crianças. Irmãos, Herodes mandou matar todos os filhos dele, com medo que lhe tomassem o trono. Os filhos dele cresciam e ele dizia, mata. Então nós estamos a falar de uma pessoa horrorosa. E ele ficou cheio de medo e só disse, então depois quando encontrarem a criança, avisem-me que eu também quero ir adorá-la. E vamos então continuar.
eles saíram do palácio e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até que chegando se deteve. Portanto, isto era um sinal estranho. Ele andava e parava. Se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria e, entrando na manjedoura, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. A viagem foi longa. O recenseamento terminou e muito possivelmente José e Maria preferiram ficar em Belém por vários motivos. Primeiro, eles voltando para Belém, para Nazaré, possivelmente eles iriam, como família, receber um bocadinho de bullying, porque ela foi mãe antes do casamento. Eles iriam ter problemas com a vizinhança que iria olhar de maneira estranha. Por outro lado, o trabalho de José era carpintaria. Com a proximidade de Jerusalém, 10 quilómetros, muito possivelmente era mais fácil ele conseguir mais encomendas perto da grande cidade do que lá na Nazaré, onde eles só precisavam de remendar barcos de vez em quando. Então, nós sabemos que a viagem dos reis demorou tempo, porque era impossível eles chegarem à manjedoura na mesma altura em que o bebê nasceu. E nós encontramos aqui que eles não foram achar Jesus na manjedoura, eles já foram achar Jesus aonde? Na casa, porque demorou tempo. Tanto demorou tempo que Herodes não mandou matar os recém-nascidos. Herodes mandou matar todos abaixo de 2 anos. Porquê? Porque ele dizia, eles devem ter demorado algum tempo. E então nós sabemos que eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Por serem 3 presentes, então a tradição começou a dizer, eram 3 pessoas. Tomara eu que recebesse presentes na mesma quantidade com que recebo visitas no Natal lá em casa. Verdade ou mentira? A gente recebe 10 pessoas e recebe um presente. É ou não é? E aqui é muito interessante os presentes que Jesus recebeu. Ouro era o presente que era dado a reis. Incenso é o presente que era entregue à divindade. Era queimado incenso para adoração a Deus. E mirra é o perfume dos mortos. Mirra deve ter sido muito estranho quando Maria e José receberam aquilo, mas na realidade este presente já foi profético. Este bebê veio para morrer e salvar todo o povo. Então nós encontramos aqui que nem os próprios cientistas da época percebiam o ato profético dos presentes que eles deram. Mas eles estavam com os seus presentes, eles estavam profeticamente a dizer, este é rei, este é Deus e este é o Salvador de toda a humanidade. E lembram-se de eu vos ter dito que agora Deus tratava diretamente com José? Herodes mandou matar todas as crianças abaixo dos 2 anos, que para uma aldeia de cerca de 3 mil pessoas, possivelmente estamos a falar entre 50 a 60 crianças naquela época. Se fosse hoje era menos, porque nós hoje temos menos filhos, mas naquela época seria mais ou menos esse número. Vamos ver o que é que acontece. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Acredito que nesta altura, quando eles se mudaram, os presentes dos reis foram uma dádiva de Deus, porque ele teve que começar uma nova vida numa nova cidade, num novo país.
E eu tenho a certeza de que aqueles presentes foi uma maneira também de Deus mostrar: eu vou cuidar de vocês e não vou permitir que nada vos falte, até que tu possas montar a tua oficina e começar o teu trabalho. Então Deus mostrou-se aos pastores, pessoas simples. Deus mostrou-se aos cientistas, aos reis, aos ricos. E muito importante, Deus, Ele deu a José meios de cuidar da sua família. Quando nós estamos no propósito de Deus, nós podemos não saber muito bem como é que nós vamos conseguir sustentar a nossa família. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus vai colocar nas tuas mãos o que é necessário para tu poderes sustentar a tua família. Deus fez isso com José e Ele vai fazer isso contigo. Quando o perigo estiver à espreita, Deus avisou José. Deus vai te avisar como é que tu podes cuidar e proteger da tua família. Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Ele tinha feito perguntas, ele sabia a vossa viagem, mais ou menos quanto tempo foi. Por isso é que nós sabemos que Jesus já seria um bebê um pouquinho maior. Passaram-se cerca de 4, 5 anos. Morto Herodes, eis que o anjo apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então o anjo aparece quando tem más notícias para dar, para nos proteger. E o anjo aparece quando ele tem boas notícias para nos colocar a caminhar mais perto do propósito. Deus, Ele fala nos momentos difíceis e Deus fala também para dizer: olha, agora vai que agora a vitória é certa, vai que agora o vento está a soprar de jeito. Deus, Ele tem notícias que nos ajudam a nós nos protegermos, mas Deus também fala connosco para nos dizer: é agora, vai em frente, faz agora. Aqueles que queriam o mal do menino já morreram. E para onde é que ele foi? Também avisado por sonho, por divina revelação. Foi para as partes da Galileia. Chegou, habitou numa cidade chamada Nazaré. Ele foi para o ponto de partida, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E José e Maria, eles cuidaram do menino, mas eles foram uma família de verdade. A Bíblia diz que José não conheceu Maria até que ela deu à luz. Muitas das vezes a gente pensa em Maria que nunca mais teve um outro filho. Na verdade, a Bíblia até nos diz os nomes dos irmãos de Jesus: José, Simão, Judas e Tiago. Nós sabemos que pelo menos ele tinha mais 2 irmãs. Era uma família cheia, uma família normal, do tamanho normal daquela época. E nós temos que ver que eles cresceram como família. Jesus teve irmãos, aprendeu com os seus irmãos muitas coisas, a jogar futebol e coisas do género. E nós precisamos de perder aquelas coisas que às vezes é só tradição e a gente tem que ir. Mas o que é verdade nisto tudo? E não é só para nós sabermos o que é verdade, é quando eu aprendo esta verdade, o que é que eu posso aprender para a minha vida, que me vai fortalecer. E quando a gente vê tantas pessoas que foram iluminadas no nascimento de Jesus, Isaías disse o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro,
Isto é tudo o que Deus é para nós. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Ele é Príncipe da paz. Vamos nos colocar de pé. Esta semana li uma frase que eu gostei muito. Até mostrei ao Aguinaldo. Eu disse, ai que frase tão linda, pena que não fui eu quem inventei, mas vou copiar. E dizia, todos os meninos querem ser homens. Todos os homens desejam ser reis. Todos os reis anseiam por ser deuses. Mas apenas Deus se fez menino. E nós precisamos dizer, Senhor, muito obrigada. Porque Tu és maravilhoso. Tu és o meu conselheiro. Tu és o meu Deus forte. Tu és o Pai da eternidade. Tu estás comigo desde o início e Tu vais estar comigo o tempo todo. Tu és o meu Pai. E Tu és o Príncipe da paz. Tu és a minha paz. Tu és aquele que me permitiu ter paz com Deus. Ter paz comigo próprio. Ter paz com os outros. Tu és o Deus que se tornou menino por amor a nós. Ó Senhor Jesus, que nós saibamos sempre o verdadeiro significado do Natal, Senhor. Que desde o início Tu te mostraste a pequeninos, a grandes. Tu te mostraste a homens, Tu te mostraste a mulheres, Tu te mostraste a pessoas simples, Tu te mostraste a pessoas mais importantes na sociedade. Ó Senhor Jesus, e nós te queremos agradecer, Senhor, porque Tu te mostraste a nós. Nós te queremos agradecer, Senhor, porque um dia o Teu Espírito Santo, Senhor, tocou no nosso coração, para que nós pudéssemos viver com o Deus que é maravilhoso, o Deus que é conselheiro, o Deus que é forte, que é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz, para que nós pudéssemos viver sabendo que não estamos sós, sabendo que Deus habita em nós, Deus fez carne, Emmanuel, Deus conosco, e hoje, Jesus, Tu és Deus em nós. Muito obrigada, Senhor, pelo Natal. Muito obrigada, Senhor, pela Tua disponibilidade de desceres, de te tornares pequenino. Muito obrigada, Senhor. E que nós saibamos sempre Te entregar a nossa vida da mesma maneira com que Tu entregaste a Tua por nós, Senhor. Amém.